Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós estamos então na segunda parte do catecismo sobre a oração. Nós víamos no final da última aula sobre como que nós devemos rezar, né? Como devemos orar. Com humildade, confiança, perseverança, resignação e o recolhimento. Agora, então, nós vamos para a pergunta de número 274, que pergunta assim: atende Deus sempre as orações bem feitas? Resposta: sim, Deus atende sempre as orações bem feitas, mas da maneira porque Ele sabe ser mais útil para a nossa salvação eterna, e nem sempre segundo a nossa vontade. Então, veja, o que é uma oração bem feita? Uma oração bem feita é quando nós pedimos alguma coisa da qual nós realmente precisamos para a nossa salvação eterna. A essas orações, Deus sempre atende. Então, uma oração bem feita, não há dúvida de que Deus atenderá. Então, quando uma pessoa pede, por exemplo, o dom da fé, pede que cresça na caridade, cresça na humildade, na castidade, obviamente Deus vai atender, né? Mas não do jeito como a gente quer, mas do jeito que nos será mais útil. E outra coisa, nós devemos pedir a Deus aquilo que nós precisamos, né? Então, eu quero ser humilde, eu não posso imaginar que Deus vai mandar como uma mágica, assim, cair em cima de mim a humildade, pronto, para ser a pessoa mais humilde do mundo. Não isso. Mas Deus vai me dar condições para crescer nessa virtude, pelos sofrimentos que lhe são necessários, e eu terei que passar e vencer aí os obstáculos, as batalhas para essa virtude. Mas Deus sempre vai conceder aquilo que nós pedimos bem, mas não na hora que a gente quer, e sim na hora que a gente precisa, para a nossa salvação eterna. 275. Que efeitos produz em nós a oração? Nós falávamos já da outra vez, até um dos prefácios da liturgia do tempo comum diz assim, né? Que os nossos louvores, as nossas orações, nada acrescentam ao que sois, falando com Deus, né? Então, as orações não mudam Deus, mas nos permitem tomar contato convosco. Então, quer dizer, é a nós que a oração é importante, é para nós, nós que precisamos da oração. Não Deus precisa da nossa oração, mas nós que precisamos orar. Então, a pergunta é, quais são os efeitos que a oração, então, produz em nós? Já que ela nos modifica, quais são os efeitos que ela faz? A oração nos faz reconhecer a nossa dependência em todas as coisas de Deus, Supremo Senhor. Ela nos faz progredir na virtude, alcança-nos de Deus misericórdia, fortalece-nos contra as tentações, conforta-nos nas tribulações, auxilia-nos nas nossas necessidades e alcança-nos a graça da perseverança final, ou seja, de perseverar até o último segundo da nossa vida, de perseverar até o fim, certo? Então veja, não é pouco isso, né? Não é pouco. Uma dessas coisas só já bastaria para a gente querer passar a vida inteira em oração. No entanto, Deus nos dá todas essas coisas quando nós rezamos. Ele permanece sendo quem Ele é, mas Ele nos modifica, nos dando as virtudes, nos fazendo progredir nas virtudes, nos dando o reconhecimento de que dependemos de Deus, aumentando assim também a nossa humildade, a sua misericórdia, nos fortalece na tentação contra o pecado. Quando estamos tentados ao pecado, a oração, ao nos aproximar de Deus, nos afasta das tentações, nos conforta nas tribulações, quando passamos por momentos difíceis e nos aproximamos de Deus pela oração. Ali nós encontramos no coração de Deus, no amor de Deus, o consolo para essas tribulações e o conforto. E também a fortaleza para saber suportá-las e vivê-las, né? Nos auxilia nas necessidades que temos e nos alcança na graça da perseverança final. Muito bem, 276.
Quando devemos especialmente orar? Nós devemos orar especialmente nos perigos, nas tentações e no momento da morte. Além disso, devemos orar frequentemente, e é bom que o façamos pela manhã e à noite e no princípio das ações importantes do dia. São Paulo diz: orai sem cessar, né? Ou seja, nós devemos ter a nossa vida inteira como uma oração. Mas ele está falando da vida como oração, né? Não a oração propriamente dita, como nós estamos aqui a estudando, a compreendendo, né? Mas que esses momentos de oração nos façam, durante todo o nosso dia, estar numa constante elevação da alma a Deus, né? Por isso que aqui o Papa nos indica que é importante rezarmos pela manhã e à noite, ou seja, quando acordamos, dar o tempo a Deus para que nós possamos começar o dia já ligados a Deus, elevados até Ele, e que a partir dali, todas as coisas que nós fizemos possam ser de acordo com aquilo que Deus nos deu, nos guiou pela oração. E da mesma forma, à noite, antes de dormir, de novo, de me encontrar com Deus, como uma das coisas um dos efeitos que a oração produz em nós é a misericórdia, né? Suplicar a Deus perdão pelas faltas que tive naquele dia, pelos apegos, né? Pelos pecados, e já fazer ali no exame de consciência, né? Ver isso, suplicar o perdão, identificar como, a partir do dia seguinte, estar mais atento à vontade de Deus, né? Além da manhã e da noite, no início das principais atividades do dia, né? Então, eu vou começar o meu trabalho, por que não fazer ali 1 minutinho, 2, pelo menos, de oração? Se eu posso fazer mais, melhor ainda, né? Ou meu estudo, ou então eu tenho algo, né, que eu preciso fazer durante o dia e que requer proximidade com Deus ainda maior do que já deve ser o ordinário da nossa vida. Então, sempre iniciar alguma coisa importante do dia com uma oração. Ali ele não fala, mas uma das coisas belíssimas que a gente pode fazer, e bom, essa também é uma das partes importantes do dia, né? É a refeição, né? De sempre estar voltado para a oração, antes de se alimentar, agradecendo ao Senhor pelo alimento, tudo isso, mas também pedindo a Ele que aquele alimento seja para fortalecer-nos, para que a gente possa permanecer e ter o vigor necessário para fazer a vontade de Deus no nosso dia a dia, né? E aí aquele alimento deixa de ser simplesmente para suprir a minha necessidade fisiológica, né? E passa a ser também para suprir as minhas necessidades espirituais, né? Muito bem. E ali, claro, antes, no começo ele diz, né, nos perigos, nas tentações, então quando você está em um perigo muito grande, ou especialmente quando o perigo é uma tentação, né? Para ofender a Deus com algum pecado, obviamente a gente deve imediatamente buscar a Deus. E na hora da morte, por óbvio, né? Se nós estamos indo para o Pai, então a melhor coisa que temos a fazer, quando percebemos que a morte está próxima, é unir a nossa alma já a Ele, para que possamos estar ainda mais próximos dele quando chegar então o momento. Muito bem, 277. Por quem devemos orar? Devemos orar por todos, isto é, por nós mesmos, pelos nossos parentes, superiores, benfeitores, amigos e inimigos, pela conversão dos pobres pecadores, daqueles que estão fora da verdadeira igreja e pelas benditas almas do purgatório. Se você quer, por exemplo, exercer o perdão, o primeiro ato de quem perdoa é dedicar tempo da sua oração para quem você quer perdoar. Alguém que lhe ofendeu, alguém que não lhe é caro, não lhe é querido, né? Que você tem algum desgosto por alguma ofensa, alguma traição ou qualquer outra coisa, a essa pessoa dedicar a oração. Bom, e se devemos dedicar a essa, as outras parece mais óbvio, né? Rezar, claro, por si próprio também, né? Mas pelos seus parentes, pelos seus amigos, pelos seus benfeitores, aqui fala também pelos seus superiores, né? E aí, em todos os aspectos da vida, certo?
seus superiores eclesiásticos, rezar pelo seu padre, pelo seu pároco, né? Pelo seu diretor espiritual, seu confessor, rezar pelo seu bispo, pelo papa, mas também superiores de outros âmbitos, né? Pelo seu patrão, né? Se você, sei lá, tá numa instituição, uma repartição pública, aí pelo seu diretor, pelo seu superior, enfim. Se você é de uma ordem religiosa, pelo seu superior religioso. Claro, já de forma mais imediata, o seu superior familiar, né? Seu pai, sua mãe, seus avós. Muito bem. E aqui, quando o Papa sugere amigos e inimigos, é fazendo uma relação direta ao que disse Nosso Senhor, de forma explícita e clara. Nosso Senhor disse que até então nós ouvimos dizer olho por olho, dente por dente. Quer dizer, se você me tirou meu olho, eu posso ir lá e arrancar o seu, né? Isso era a justiça de uma época, né? Era a justiça. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Porque amar aqueles que são os nossos amigos, qualquer um faz. Absolutamente qualquer pessoa faz isso. Um injusto, um criminoso, pode ser um assassino. As pessoas das quais ele gosta, das quais ele tem carinho, tem amor, tem afeição, ele protege, né? Ele ama, ele perdoa, ele passa por cima de dificuldades, por pior que a pessoa seja. Então, isso está meio que no nosso natural, né? Não nos exige nenhuma virtude amar as pessoas que a gente gosta, amar os nossos amigos. Agora, amar os inimigos, aí está o grande segredo, o grande diferencial da vida de Cristo, da vida cristã, daqueles que seguem e amam a Cristo, né? De conseguir amar, literalmente amar, e amar não é sinônimo de gostar, né? Amar é decidir fazer o bem àquela pessoa, decidir buscar o céu para aquela pessoa. Isso é amar, é uma escolha, uma decisão. Mesmo que você tenha sentimentos assim chatos, né, ruins, né? Você tenha angústia por ver aquela pessoa, ou raiva daquela pessoa, ou você esteja aí triste por alguma situação, sei lá, uma decepção, uma traição, sei. Mesmo que o teu sentimento não seja aquele que você gostaria, mas você não pode usar desse sentimento para prejudicar aquela pessoa. E muito pelo contrário, você vai amá-la. O primeiro passo de perdoar alguém é não usar aquilo. Bom, primeiro, na verdade, é rezar por ela, né? Então, vamos dizer o segundo. É não usar aquilo, é, o mal que ela lhe fez contra ela mesma, né? Então, a pessoa me fez mal, a primeira coisa que eu faço é espalhar para a cidade inteira que aquela pessoa é uma desgraçada, porque me fez aquilo, me fez isso. É o oposto do perdão, isso, né? É o oposto do perdão. Não, mas eu não estou mentindo, não estou fazendo nada, é a verdade. Ok, ok. Até pode ser justo, né? Na justiça humana aí não tem nenhum problema, porque você foi injustiçado, você tem que estar tudo certo. Mas se você está buscando a eternidade, está buscando o céu, tem que ir além disso. É como aquele evangelho do jovem rico, né? Que ele diz, Senhor, o que eu preciso fazer para ser perfeito? Ou seja, para ser santo, para estar digno do céu? Jesus diz, olha, siga ali os mandamentos, né? E o jovem diz, mas eu já faço isso. Eu sigo todos os 10, sempre. Aí Jesus diz, então te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e daí depois vem e segue-me. O que é isso? Era pecado ele ter os bens que ele tinha? Não. Ele tinha necessidade de vender os bens para não ter pecado? Não. Aqueles bens não são causa de pecado em si. Podem ser, né? Por um apego, por uma ganância depois, mas em si não. Mas ele diz que ele segue os 10 mandamentos. Então ele continuou honrando pai e mãe, continuou amando a Deus, guardando os dias santos, continuou fazendo tudo isso. Ele não pecou nada para ter aqueles bens, nada disso. Mas ele precisou dar um passo a mais. Esse passo a mais, além daquilo que eu sou obrigado, é o ato de amor, né? É fazer algo da qual eu não sou obrigado, da qual não me é exigido, né? Então, o ato do amor, que de alguma forma se confunde com o perdão, geralmente, né? Quando há alguma ofensa ali, se configura dessa forma, da qual eu não vou usar nem o que a pessoa me fez, e muito menos outras coisas,
para prejudicar aquela pessoa de qualquer forma, seja só por palavras, seja por ações, né? Por gestos, por escolhas, por trapaças, enfim. Eu vou buscar o céu para aquela pessoa. E qual a primeira forma de buscar o céu? Rezando por ela, tendo possibilidade, convidando-a para a vida de intimidade com Deus, né, nos sacramentos, enfim. Então nós devemos rezar por amigos e inimigos, pela conversão dos pecadores, né, para que de fato se arrependam. E, bom, quando a gente reza pela conversão dos pecadores, o primeiro da nossa lista deve ser o nosso próprio nome, né, para que a gente se converta e abandone as práticas pecaminosas que tenhamos. Rezar por aqueles que estão fora da verdadeira igreja, né, especialmente desse pecado, né, de escolher estar fora, ou aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de conhecer e entender a verdadeira fé, de que Deus, assim, proporcione isso a essas pessoas, né, a graça da conversão ali. E pelas benditas almas do purgatório, as quais esperam ansiosas pelas nossas orações. Muito bem. Então, assim, nós, nesse primeiro capítulo da segunda parte, a gente falou da oração de forma geral, certo? O que rezar, como rezar, para onde rezar. Agora, nós vamos entrar no capítulo segundo, que fala sobre a oração dominical. E oração dominical aqui não está se referindo ao dia de semana, domingo, né? Apesar de que a origem da palavra é exatamente a mesma. Porque a palavra domingo vem de dominus, que quer dizer Senhor, né? Então, o domingo é o dia do Senhor. E dominical, oração dominical, é a oração do Senhor, né? Então, ela tem a mesma origem. Mas não é que essa oração é para rezar só no domingo, não é isso, né? É a oração que foi nos ensinada pelo próprio Senhor, pelo próprio Jesus, que é a oração do Pai Nosso, né? Por isso, quando a gente fala do Pai Nosso, a gente também pode, em vez de falar assim, a oração do Pai Nosso, a gente pode falar oração dominical. A oração dominical é a oração do Pai Nosso, que é a oração, então, do Senhor, certo? Vamos ver lá, então, pergunta 278. Qual é a oração vocal mais excelente? É aquela que o próprio Jesus Cristo nos ensinou, isto é, o Pai Nosso. E por isso mesmo ela é a mais excelente, porque foi o próprio Jesus que nos ensinou. Isso já a configura na sua excelência máxima, certo? 279. Por que é o Pai Nosso a oração mais excelente? Porque foi o próprio Jesus Cristo que a compôs e nos ensinou. Porque contém claramente, em poucas palavras, tudo o que podemos esperar de Deus, e porque é a regra e o modelo de todas as outras orações. O Pai Nosso, ele é completo. Absolutamente tudo que a gente pode, precisa esperar de Deus está ali, de forma bastante sintética, mas de forma bastante, vamos dizer assim, resumida, né? Mas o essencial está todo ali, né? Não existe nada fora do Pai Nosso, da qual nós precisamos esperar de Deus. Então, ela, além de ter sido ensinada pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, que a compôs e ensinou, também porque ela manifesta tudo que nós precisamos pedir. E, por fim, é também o modelo de todas as orações que devemos fazer. Nós vamos falar isso quando falarmos dela parte por parte, mas eu diria assim de forma especial, primeiro porque ela sempre começa identificando com quem nós estamos falando, né? Chamando de pai. Mas também uma das coisas que talvez seja, ao menos no meu entender, a mais forte que nós devemos levar para todas as orações que a gente possa fazer, é aquela parte que diz: seja feito a vossa vontade. Que as orações não sejam para atrair aquilo que eu quero, né? Mas que eu consiga entender a vontade do Pai e cumpri-la. Eu posso até pedir aquilo que eu acho que é o melhor, mas sempre terminar com: seja feita a tua vontade. Tá? Nós vamos falar isso com mais calma quando chegarmos lá. O Pai Nosso, a pergunta 280, né? É também o Pai Nosso a oração mais eficaz? O Pai Nosso é também a oração mais eficaz, porque é a mais agradável a Deus, pois é feita com as mesmas palavras que nos ditou o seu divino Filho. Então, como nós conhecemos a relação do Pai e do Filho, de profunda intimidade e de profunda
união, né, da Santíssima Trindade, como nós já falamos um pouquinho quando estamos o credo, vindo do coração do Filho, aquilo toca imensamente mais o coração do Pai. Então, por isso também essa oração tem uma eficácia maior. Por que se chama o Pai Nosso a oração dominical? Chama-se de Pai Nosso a oração dominical, que quer dizer oração do Senhor, precisamente porque ensinou Jesus Cristo por sua própria boca. Quantas petições, quantos pedidos existe no Pai Nosso? São 7 petições, precedidas de um preâmbulo, né? Aquilo que vem antes do que se vai encaminhar. Um pré, né? Que vem antes do âmbulo, aquilo que se encaminha. Qual é o preâmbulo dessa oração? Na linha 283 tem a resposta com ela dividida, né? O preâmbulo é quando nós chamamos a Deus, invocamos a Deus, né? Então, Pai Nosso que estais nos céus. Isso não é um pedido, isso é um vocativo, é um chamamento, né? Nós estamos chamando a Deus Pai. Então, esse preâmbulo, identificar com quem eu estou falando, é o início da oração. Depois disso, tem 7 pedidos, certo? O número 7 ele é bastante importante, sobretudo na linguagem bíblica, porque ele é identificado como o número da perfeição, né? Em todas as coisas são 7 sacramentos, são 7 dons do Espírito Santo e são 7 pedidos do Pai Nosso. Então, tudo que precisa ter está ali. São 7 sacramentos, não precisa de mais nenhum, não precisa um 8º sacramento, porque os 7 sacramentos garantem a salvação, se você é fiel a eles, certo? Os 7 dons do Espírito, não precisa inventar mais um dom. Esses 7 que o Espírito confia são suficientes, necessários, é perfeição que ali está. E esses 7 pedidos, então, também são todos os pedidos que nós precisamos fazer. Então, a lista fica depois na pergunta 283, na resposta dela. Então, ali está dividido, tem primeiro o preâmbulo, depois os 7 pedidos, né? Então, primeiro, que seja santificado o nome de Deus. Segundo, que ele venha ao nosso reino. Terceiro, que seja feita a vontade dele na terra do mesmo jeito que é feita no céu. Quarto, que nos seja dado o pão nosso de cada dia. Quinto, que nos seja perdoada as dívidas, as ofensas, os pecados, como nós perdoamos a quem nos ofende, a quem vai contra nós. Sexto, que não caiamos em tentação. E o sétimo, que sejamos livres de todo o mal. Certo? Então, esses são os 7 pedidos que o Pai Nosso ele faz a Deus, tá? Nós vamos ver um por um desses pedidos com bastante tempo. Depois, se vocês querem dar uma folhadinha já para ir vendo, né, os parágrafos seguintes desse capítulo 2º são sobre esses pedidos, então, que são feitos na oração do Pai Nosso, tá bom? Então, depois a gente vai falar deles com calma, por isso que eu não vou me estender aqui sobre isso agora. 284. Por que, invocando a Deus no princípio da oração dominical, nós o chamamos de Nosso Pai, de Pai Nosso? Resposta. No princípio da oração dominical, chamamos a Deus, nosso Pai, para despertar a nossa confiança na sua infinita bondade, uma vez que somos os seus filhos. Tratar a Deus de Pai é um privilégio. Tratar a Deus como Pai, né? É um privilégio que nos é dado no batismo. No dia do batismo, somos feitos filhos de Deus. Somos adotados por Deus, porque passamos a fazer parte do Filho único, do unigênito, que é Cristo. Porque quando somos batizados, passamos a fazer parte da igreja, que é o corpo místico de Cristo. Portanto, passamos a fazer parte de Cristo, de Jesus. E se Jesus é filho, se a cabeça é o filho, o corpo obviamente também o é. Então, quando recebemos o dom, a graça da filiação divina, no batismo, então nós temos essa honra, essa graça, que, como o próprio nome diz, é graça, não é merecimento nosso. É apenas bondade de Deus, de poder chamá-lo de Pai. E quando nós chamamos de Pai nosso, nós identificamos de que nossa confiança está nele. Nós não estamos invocando outra coisa, mas senão que os nossos pedidos, a nossa oração será feita ao Pai, que nos ama, que é misericordioso, que é bondoso.
Então, nós nos submetemos a Ele, identificamos que precisamos dele, a nossa necessidade dele, e sabemos que Ele nos dará aquilo que é bom, né, e que é necessário para a nossa salvação. Meio já respondi para falar do início da oração, mas vamos ver a próxima pergunta. Por que podemos nós dizer que somos filhos de Deus? Somos filhos de Deus, primeiro, porque Ele nos criou a sua imagem, nos conserva e governa com a sua providência. Segundo, porque, por especial benevolência, Ele nos adotou no batismo como irmãos de Jesus Cristo e cordeiros, juntamente com Ele, na eterna glória. Certo? Agora a próxima pergunta é bem interessante. Por que nós chamamos a Deus de Pai Nosso e não Pai Meu? Por que eu não falo assim, meu Pai que está nos céus? Mas eu falo Pai Nosso. Por que no plural? Se é eu que estou rezando com Deus. Se tivesse mais gente junto, tudo bem, mas se eu estou rezando sozinho no meu quarto, por que eu não falo meu Pai que está nos céus? Eu falo Pai Nosso, nosso Pai. Chamamos a Deus Pai Nosso e não Pai Meu, porque todos somos seus filhos e, portanto, devemos considerar-nos e amar-nos todos como irmãos e orar uns pelos outros. Ou seja, a oração ela sempre tem uma dimensão de unidade com todos os cristãos. Quando eu falo Pai Nosso, eu estou recordando que eu não estou rezando apenas por mim, mas eu estou rezando por todos aqueles que são filhos de Deus. Posso, claro, direcionar aquela oração especialmente pela conversão de fulano, de ciclano, ou pela minha conversão, pela minha cura, ou sei lá o quê, mas sempre a minha oração, ela está ligada a todos os filhos de Deus. Portanto, existe sempre na oração essa dimensão de unidade com a igreja, com o corpo místico de Cristo. 287. Estando Deus em toda parte, por que é que lhe dizemos que estais no céu? Veja, uma das qualidades, uma das características de Deus é que ele é onipresente, né? Ele está presente em todos os lugares. Não existe onde se esconder de Deus. Eu vou ali no cantinho para fazer uma coisa errada porque daí Deus não me vê. Não existe isso. Eu vou ficar debaixo da minha coberta e daí Deus não vê. Não tem. Deus está em todos os lugares. Então, por que a gente fala Pai Nosso que estais nos céus? Por que eu não falo Pai Nosso que está aqui do meu lado? Por que eu falo nos céus? Resposta. Deus está em toda parte, mas dizemos, Pai Nosso que estais no céu, para elevar os nossos corações ao céu, onde Deus se manifesta na glória dos seus filhos. Lembram que que nós vemos na aula passada ainda, que a primeira coisa que a oração deve fazer conosco é elevar a nossa alma para Deus, certo? Que a nossa alma se eleve até Deus, e não o contrário. Então, quando eu falo Pai Nosso que estais nos céus, eu já faço com que a minha alma esteja conectada às coisas celestes e não preocupado com as coisas terrenas, que são secundárias e de muitíssimo menor importância. Certo? Então, Pai é nosso e está nos céus. Não porque ele não esteja aqui do lado, mas porque eu quero me conectar às coisas celestes. Eu quero elevar a minha alma até o céu para essa oração. Certo? Muito bem. Vamos então passar para cada uma das petições do Pai Nosso. Parágrafo 2º do capítulo 2º da segunda parte, 2.2 sobre a primeira petição do Pai Nosso. A primeira petição, santificado seja o vosso nome. Nessa primeira petição, nós pedimos que Deus seja conhecido, amado, honrado e servido por todos os homens e por nós em particular. Então, quando eu faço esse pedido, essa petição na oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estais no céu, seja santificado seja o vosso nome. Cuidar para não passar muito rápido por essa frase, por esse pedido, porque é de suma importância. Nós estamos pedindo que Deus seja conhecido, que Deus seja honrado, que Deus seja amado, que Deus seja servido, certo? Então nós estamos pedindo isso
para os outros, sim, que as pessoas que não o conheçam, que não o amem, que passem a conhecê-lo, passem a amá-lo. Aqueles que o conhecem e talvez até o amam, mas não servem, passem a servi-lo. Enfim, mas também que eu possa conhecer mais a Deus, que eu reconheça de que não conheço Deus suficientemente ainda e nunca poderei conhecê-lo porque ele é infinito. Então eu quero conhecer cada vez mais Deus, porque sempre terá o que conhecer de Deus. Que eu possa amar a Deus de forma mais perfeita todos os dias. Isso, quando eu falo santificado seja o vosso nome, é isso que eu estou pedindo, né? Que o nome de Deus seja conhecido e amado pelos outros, mas por mim também, seja honrado e seja servido. Que meu serviço a Deus, então, santifique-me, me santifique a partir desse serviço a Deus. Uhum. Então, veja, não é que eu estou pedindo para santificar o nome de Deus porque ele não é santo o suficiente. É ao contrário. Santificado seja o nome de Deus para que eu me santifique, certo? Que eu consiga beber dessa fonte de santidade e ser santificado enquanto eu o conheço, amo, o honro e o sirvo, certo? 289. Que temos em vista ao pedir que Deus seja conhecido, amado e servido por todos os homens? Nós temos em vista pedir que os infiéis cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus, que os hereges reconheçam os seus erros, que os cismáticos voltem à unidade da igreja e que os pecadores se corrijam e que os justos sejam perseverantes no bem. Então vamos lá. Quando a gente pede que o nome de Deus seja santificado, nós estamos pedindo, quando falamos dos outros, ou se nós estamos num desses grupos, né? Aqueles que são infiéis, ou seja, aqueles que não creem em Deus, né? Que cheguem ao conhecimento do Deus verdadeiro. Aqueles que não creem em Deus, que conheçam a Deus. O Deus verdadeiro, né? Não um Deus falso, como em várias seitas por aí se prega, né? Que alguns chamam de igrejas, religiões, que não passam de seitas, né? E mesmo nas grandes religiões, outras grandes religiões que existem no mundo, não tem um Deus verdadeiro, que também eles, que são infiéis ao Deus verdadeiro, conheçam, amem e sirvam e honrem o Deus verdadeiro. Então, os infiéis são esses que não creem em Deus. Que os hereges reconheçam seus erros, ou seja, aqueles que conhecem o Deus verdadeiro, né? Mas em alguma parte da fé eles negam. Então, eles falta-lhes um pedaço ali, né? Alguma coisa está lhe faltando. Então, que essas pessoas que abandonaram um pedaço da fé verdadeira reconheçam o seu erro, né? E que os cismáticos, aqueles que têm a fé verdadeira inteira e não são hereges, mas que se separaram da igreja, que não querem estar junto no seio da igreja, que voltem. Então, que os hereges se corrijam, né? Que os cismáticos voltem para a unidade da igreja e que os pecadores, aqueles que não negam nada da fé, não são hereges, não querem se separar da igreja católica, conhecem a Deus, mas que estão pecando, que eles possam se corrigir, que possam se arrepender e mudar de vida. E aqueles que são justos, aqueles que conhecem, amam, servem a Deus, são fiéis a Deus, honram a Deus, que perseverem, que continuem a vida inteira no bem, né? Que não caiam no erro. E assim o nome de Deus será cada vez mais santificado, cada vez mais conhecido, amado, honrado, servido. Certo? 290. Por que, em primeiro lugar, pedimos que seja santificado o nome de Deus? Em primeiro lugar, pedimos que seja santificado o nome de Deus, porque devemos prezar mais a glória de Deus do que todos os nossos bens e vantagens. Então, não por acaso esse é o primeiro pedido. Veja que a primeira coisa que Jesus nos ensina é: primeiro, eu tenho que fazer com que Deus seja conhecido, amado, honrado e servido. Primeira coisa. Depois vem as minhas necessidades, depois vem inclusive a minha salvação eterna. A coisa mais importante é que Deus seja cada vez mais conhecido, amado, honrado e servido. Essa é a nossa missão aqui na Terra. Então, por isso que a primeira coisa que se pede é: santificado seja o vosso nome. 291. De que maneira podemos nós promover a glória de Deus? Resposta:
Podemos promover a glória de Deus com a oração, o bom exemplo e dirigindo para Ele todos os nossos pensamentos, afetos e ações. Então, assim, agindo dessa forma, a gente vai trazendo para a vida essa oração, que não seja só palavras ditas ao vento, né, da boca para fora, mas que de fato a gente possa santificar, né, olha que pretensão, né? Que o nome de Deus seja santificado, não que a gente possa santificar, me corrigindo aqui. Que o nome de Deus seja, então, mais conhecido, amado, servido, honrado. Então, a nossa parte para que isso aconteça é estando cada vez mais unido na oração, com um bom exemplo, e dando a Ele, a Deus, todos os nossos pensamentos, afetos e ações. Tudo aquilo que fizermos seja por Deus, para Deus e com Deus. Certo? Muito bem. Nós vamos ver ainda essa segunda petição, depois nós vamos encerrar um pouquinho mais cedo hoje. Nós retomamos depois na próxima, mas na esquina acho que dá tempo ainda, tá bom? Terceiro, da segunda petição do Pai Nosso, 292. O que entendemos por reino de Deus? Por que essa pergunta? Qual é a segunda petição do Pai Nosso? Venha a nós o vosso reino, certo? Nós estamos pedindo que venha o reino de Deus até nós. Vamos ver, então. O que nós entendemos por reino de Deus? Quem é esse reino de Deus que tem que vir até nós? Por reino de Deus, entendemos um tríplice reino espiritual, a saber, o reino de Deus em nós, ou o reino da graça, que é a mesma coisa ali, né? Segundo, o reino de Deus na terra, isto é, a Santa Igreja Católica. E o terceiro, o reino de Deus nos céus, ou seja, o paraíso. Então, em nós, a nossa alma, a habitação da Santíssima Trindade, o reino de Deus na terra, que é a Santa Igreja, que é o corpo místico de Cristo, portanto, é o reino de Deus que está aqui na terra. E, por fim, o reino celeste, né? O reino que está nos céus, o paraíso. Então, quando nós pedimos o reino de Deus, estamos pedindo esses três reinos que existam, que Deus reine a minha alma, Deus reine no mundo através da igreja, Deus reine na eternidade, no céu, paraíso. O que nós pedimos com as palavras, venha a nós o vosso reino, com relação à graça. Tá, agora então ele vai dar as três, né? Então, primeiro a graça, aquilo que está na minha alma, aquilo que está ligado a mim, né? A nós, no caso, mas né, no estado da graça, né? Depois, então, ele vai falar sobre a igreja, depois sobre a glória celeste. Mas vamos lá. Então, o que nós pedimos quando falamos em nosso reino com relação à graça? Com relação à graça, pedimos que Deus reine em nós com a sua graça santificante, pela qual ele se compraz em residir em nós como um rei em seu palácio, e que nos mantenha unidos a ele pelas virtudes da fé, da esperança e da caridade, pelas quais reina sobre a nossa inteligência, sobre o nosso coração e sobre a nossa vontade. Então é que ele realmente reine, habite, instale o seu reino dentro de nós, na nossa vida. E ali ele fala, né, que isso aconteça através das virtudes, fé, esperança e caridade, que são as três virtudes teologais, que são virtudes que são exclusivamente de Deus. E que se nós as temos é porque Deus quis nos dar. Nenhum esforço humano seria capaz de chegar a essas virtudes. Elas são graça. Fé, esperança e caridade, elas são graça. Nós não a podemos alcançar. Existem virtudes que humanamente se pode chegar, né? A prudência, por exemplo. A gente pode chegar a ser uma pessoa prudente sem a graça de Deus. É bem mais difícil, claro, com certeza, mas é possível. Agora, fé, esperança e caridade não é possível alcançar sem a graça de Deus, porque são virtudes não humanas, mas virtudes teologais, virtudes de Deus. Portanto, através dessas virtudes que Deus nos dá, coloca na nossa alma, então ele vai reinar sobre a nossa inteligência, sobre o nosso coração, sobre a nossa vontade. Tá? Então, esse é o primeiro reino que a gente pede. 294. O que pedimos que as palavras venham a nós, vosso reino, com relação à igreja? Com relação à igreja, pedimos que ela se dilate cada vez mais e se propague por todo o mundo para a salvação dos homens. Né? Se dilatar, né? Que é se expandir, né? Que a igreja se expanda cada vez mais, que ela leve cada vez mais a verdade a todas as pessoas, ao mundo inteiro, e assim auxilie, então, na salvação de todos os homens, né?
do mundo inteiro. E no terceiro, então, 295, o que pedimos com as palavras venha a nós o vosso reino, com relação à glória. Com relação à glória, pedimos que possamos um dia ser admitidos no santo paraíso, para o qual fomos criados e onde seremos plenamente felizes. Então, se já aqui, agora, eu quero que Deus habite a minha alma, a minha vida seja o seu reinado, seja o seu reino, da mesma forma eu peço que a igreja, seu reino terrestre, onde Deus reina, se expanda e cresça e favoreça a salvação de mais e mais e mais almas. Então, nesse momento, agora, é aqui que eu preciso do reino de Deus, na minha vida, minha alma, na igreja, mas que um dia eu possa entrar no reino definitivo, no reino celeste, que é o reino dos céus. Por isso, quando eu peço, venha a nós o vosso reino, eu estou pedindo que Deus habite e transforme a minha alma, a minha vida, expanda a igreja, né, dilate a igreja e leve a salvação a todos, e por fim que sejamos acolhidos no reino celeste. Tá bem? Nós vamos encerrar hoje por aqui e na próxima aula, então, a gente continua com o número 296, o parágrafo 4º, sobre a terceira petição do Pai Nosso, tá bem? Vamos então pedir, rezando já agora essa oração, com mais atenção nessas palavras que nós já estudamos agora, mas que toda vez que rezarmos o Pai Nosso, de fato, nossa alma ela se eleve até Deus e possa degustar e pedir cada uma das coisas das quais a gente reza, que a gente não perca mais essa chance de pedir a Deus as coisas que o próprio Jesus nos ensinou, só porque estamos distraídos ou porque não colocamos ali o nosso coração. Então vamos agora rezar o Pai Nosso, pedindo que cada uma das petições que nós vamos fazer no Pai Nosso, elas sejam ainda mais próximas do nosso coração. Especialmente nessa semana, a gente possa rezar com essas duas primeiras petições, conforme a gente vai estudando cada uma delas, que elas vão ficando cada vez mais vibrantes na nossa oração e no nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite e bom descanso a todos.